Você foi ao supermercado e percebeu que o óleo, o açúcar, o café estavam mais caros. A gasolina subiu novamente. E aquela viagem que você estava planejando ficou fora do orçamento porque o dólar disparou. Aí eu te pergunto, o que é que isso tem a ver com uma decisão que foi tomada numa sala fechada do outro lado do planeta, muito mais do que você imagina? Fica comigo até o final do seu vídeo porque vamos falar sobre noções básicas de economia e você vai entender por que a geopolítica mundial passa direto pelo seu bolso e usar esse conhecimento a seu favor. Logo depois da vinheta a gente volta. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo ao canal Finanças na Essência. Aqui a gente desperta a essência da prosperidade que existe em você. E hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos, como eu já disse, sobre economia básica. Nada de economês, nada de gráficos complicados, apenas aquilo que realmente importa para a sua vida. E hoje a gente começa por uma pergunta que muita gente faz ou deveria fazer. Por que eu devo me importar com o que acontece na economia mundial? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha parado para pensar. O mundo está todo interligado. O mundo é uma grande engrenagem. O trigo que fez o pão que você comeu nesta manhã, ou que você vai comer logo mais, pode ter vindo da Ucrânia ou da Argentina. O chip do celular que você provavelmente assiste esse vídeo, muito provável que veio de Taiwan. A gasolina que roda no seu carro, que roda nos caminhões que transportam o alimento para o mercado onde você faz suas compras, pode ter vindo de um país lá do Oriente Médio. Nós vivemos numa economia globalizada e isso significa dizer que praticamente tudo que você consome depende de uma cadeia que atravessa o mundo inteiro. Eu gosto de pensar na economia mundial como uma grande teia de aranha. Quando alguém mexe no fio que está lá na pontinha, toda a teia treme, inclusive o fio que você está. Então, uma guerra, uma eleição no mundo, uma crise em um país que está bem distante, a decisão de um banco central estrangeiro, tudo isso é alguém puxando fios dessa teia e o tremor chega até você. Chega na bomba de gasolina, chega na prateleira do supermercado, chega naquele boleto que você vai pagar no final do mês. Mas, Pastor Diógenes, como é que tudo isso acontece na prática? Eu vou te dar 3 exemplos bem concretos que vão ajudar você a entender melhor. O primeiro exemplo que eu vou usar vai ser o do petróleo. Perceba o que está acontecendo neste famoso Estreito de Hormuz, a 10.000 quilômetros de distância. Uma guerra fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 15% do petróleo mundial. O que acontece? O mercado fica com medo de faltar petróleo no mundo e o barril dispara. E com o petróleo mais caro, gasolina fica mais cara e o diesel fica mais caro. E não é somente isso. No Brasil, praticamente tudo que a gente consome é transportado por caminhões. Então, se o diesel sobe, sobe o frete. Se o frete sobe, adivinha? Sobe o arroz, sobe o feijão, sobe o material de construção, sobe o remédio, sobe tudo, fica tudo mais caro. Quer dizer, aquela guerra que eu falei a 10.000 quilômetros de distância acabou de encarecer sua alimentação, acabou de encarecer sua energia e o seu gás. Percebeu? Segundo exemplo é o dólar. Quando acontece uma grande crise, uma crise numa grande economia mundial, como por exemplo os Estados Unidos e a China, só para a gente dar um exemplo aqui, ou quando uma eleição tem um resultado incerto, os grandes investidores do mundo, as pessoas que são donas do dinheiro do mundo, elas ficam com medo. E o que é que o investidor faz quando ele fica com medo? Ele tira o dinheiro de países emergentes como o Brasil
e aloca esse dinheiro em moedas fortes ou em ativos fortes, como, por exemplo, dólar e ouro. O investidor corre buscando segurança. Na prática, o dinheiro sai do Brasil e ele aloca esse dinheiro em outros lugares. Com menos dólares circulando no Brasil, a lei da oferta e da procura faz o dólar ficar mais caro. E com o dólar ficando mais caro, tudo aquilo que é importado encarece. Eletrônicos, combustíveis, fertilizantes, trigo, remédio, tudo encarece. Aqueles produtos brasileiros que dependem dos insumos importados também ficam mais caros. E qual é o resultado disso, professor? Uma inflação que vai bater na sua porta. E o terceiro exemplo, óbvio, eu quero chegar nos alimentos. Porque quando um grande produtor mundial de determinado alimento, de determinado produto, tem uma quebra na safra, muitas vezes eles decidem restringir as exportações daquele alimento. E quando acontece essa restrição, o preço daquele alimento sobe no mercado internacional. E aí acontece uma coisa curiosa. O produtor brasileiro olha para o preço lá fora, que está maior, e em vez de abastecer o mercado interno, ele resolve vender para fora, porque vai ganhar mais. É a lei da oferta e da procura. Aí o preço daquele alimento no Brasil também sobe, também fica mais caro. É por isso que às vezes o café, a carne, a soja, que você morre de saber que o Brasil é campeão de produção do mundo, acaba ficando mais caro por uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo. A gente precisa ter essa noção para nós compreendermos como é que funciona o giro da economia. Percebe? Beleza, professor, eu entendi pelos exemplos aí aquilo que acontece. Mas o que é que eu faço com tudo isso? Olha, eu não controlo a guerra dos Estados Unidos com o Irã, eu não controlo a eleição em países do mundo, nem no meu próprio país, eu não consigo controlar o preço do dólar. O que é que eu vou fazer com tudo isso? É aqui que eu quero passar para você o pulo do gato. Nem eu nem você controlamos a geopolítica, ninguém controla, mas nós podemos fazer uma leitura do mercado e nos antecipar a ela. Porque quem entende essas conexões não vai entrar em pânico com as manchetes do jornal, vai entender por que é que os preços estão mudando e com isso você vai tomar decisões melhores. Às vezes, uma decisão simples, como antecipar a compra de algo que você percebe que vai aumentar, já é um sinal bom de você economizar e aumentar o recurso, o dinheiro que vai ficar contigo. Às vezes, uma decisão estratégia, como proteger o seu patrimônio, os seus investimentos, numa moeda forte, dolarizando um pouco os seus investimentos ou colocando numa renda fixa, depende do conhecimento dessas informações. E aqui nós vamos fazer vídeos no futuro dando dicas e ensinando como fazer isso. O ponto é o seguinte: você precisa entender uma frase. Qual frase? Ignorar a economia mundial não protege você dela, só deixa você mais despreparado. Agora que você já sabe como que coisas do mundo inteiro mexem no seu bolso, no próximo vídeo nós vamos olhar para dentro do Brasil. Você vai entender de uma vez por todas o que é a taxa Selic, o que é o Ibovespa e como que essas coisas mandam no seu dinheiro, mesmo que você nunca tenha investido R$1 na Bolsa de Valores ou em qualquer outro lugar. E aí deixa eu te falar uma coisa, se esse vídeo abriu sua mente, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e a chegar para outras pessoas. Ativa o sininho para não perder nos próximos vídeos dessa série de economia básica e quem sabe você queira compartilhar com aquela pessoa que você ama e que você quer que cresça
junto com você. Um forte abraço, eu sou o pastor Diógenes, o seu educador financeiro. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.